Amém. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém? Irmãos, hoje eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta durante a mensagem, tá bom? Que nós vamos citar bastante referências bíblicas e eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Amém? O Senhor falou muito profundamente no meu coração essa mensagem e eu queria passar para os irmãos, né? Abra vossas Bíblias em Gênesis 6. Gênesis 6, do 1 ao 3. Gênesis 6, do 1 ao 3. Gênesis 6, do 1 ao 3. Que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, os seus dias serão 120 anos. Assentai-vos. Irmãos, quando falamos de Gênesis, o que vem à nossa cabeça? Quando falamos de Gênesis, nós pensamos na criação, certo? Mas Gênesis não está relacionado somente à criação do homem. Gênesis também está ligado à genética do homem. E é isso, pode colocar o slide, meu jovem. E é isso que nós vamos começar a falar aqui hoje. Hoje nós não vamos falar sobre a criação do universo, mas nós vamos falar sobre a genética do homem. O título que eu dou para essa mensagem é A Corrupção do DNA e a glorificação dos corpos celestiais. Aí está a imagem. Então, nós vamos abordar, irmão, a profundidade, o quão tremendo é esse tema que está em Gênesis e que eu demorei tanto para perceber. Então, nós vemos aqui que... deixa eu ver se passar para o próximo. Nós vamos falar como que a criação de Deus está ligado ao nosso DNA. Nós vemos que, conforme os irmãos estão olhando na imagem, nós vemos ali uma sequência numérica, 10, 5, 6 e 5. Essa sequência numérica está ligada aos elementos químicos que compõem o nosso DNA. E cientistas americanos decidiram pegar esses números de elementos atômicos que compõem o nosso DNA e decidiu ligar à geometria. O que é a geometria? Geometria é um método tradicional de atribuir um valor numérico às letras do alfabeto hebraico, ou seja, a geometria liga os números ao alfabeto hebraico. E alguns cientistas americanos decidiram pegar esses números atômicos que compõem o nosso DNA e eles decidiram ligar isso à letra alfanumérica do alfabeto hebraico. E olha que interessante, o 10 significa Yud, em hebraico, 5, Re, Vav, 6 e Re, 5, Yud, Vav, Re, que significa, traduzido para o nosso alfabeto de português, significa Yahvé, que, traduzido, pode significar Jeová. Ou seja, Deus colocou a assinatura dele em nosso DNA. E foi assim lá no Jardim do Éden. Só que nós sabemos a história que aconteceu no Jardim do Éden. Todos nós sabemos, o pecado entrou no Éden. Ali era para a iniquidade não entrar no DNA. Mas nós sabemos que a partir do momento que Eva comeu do fruto e Adão também comeu, ali entrou o pecado. E nós vamos ver aqui como que a iniquidade contaminou a genética do ser humano. Nós sabemos que
dentro do nosso DNA existe um propósito, que é o espírito que se conecta a Deus. E hoje eu quero explicar para os irmãos. Passa aqui, tá, passa aqui. Pode passar. Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Próxima. Isso. Eu quero explicar para os irmãos a relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com o nosso ser tricotômico. Nós sabemos que o ser tricotômico, ele é composto por quê, irmãos? Corpo, alma e espírito, certo? Então, para os irmãos entenderem a mensagem, nós vamos saber que Deus Pai está ligado ao espírito do homem. É como se fosse de forma figurativa, ligado àquela bolinha branca ali. Nós vemos que, quando Deus criou o homem, no jardim do Éden, o que a Bíblia fala? Que Deus soprou o sopro de vida nas narinas de Adão. Então, o que isso quer dizer? Que até o homem mais perverso da face da terra, ele tem o Espírito de Deus. Por quê? O homem retornou ao pó, o Espírito volta para Deus. Então, Deus Pai está ligado ao Espírito do homem. E aquele verdinho ali, quem tenta adivinhar o que é? Que está ali o bonequinho verde? A alma. A alma está ligada a Jesus Filho. Por quê? Jesus Cristo, quando ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário para remir os nossos pecados, o sangue está ligado à alma. Por quê? Nós vemos aí que tem muitos cantores famosos, tanto nacionais quanto internacionais, que tem muitos que fazem pacto com o diabo ali, e em troca, o que eles têm que dar? Hã? Não, o sangue. Então, o sangue está ligado à alma. O que Satanás pede na hora do pacto? Me dá uma gota do seu sangue que eu quero a sua alma. Não é assim? Então, não é diferente. Levando essa questão para a Bíblia, o sangue de Cristo remiu a nossa alma das trevas. Então, o Espírito, Deus Pai ligado ao Espírito, Jesus ligado à nossa alma, porque Ele remiu a nossa alma quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E o último bonequinho ali é o corpo. O corpo está ligado a quê? Ao Espírito Santo. Por quê? É através do nosso corpo que manifestamos os dons. Cantar, pregar, louvar. Então, tudo isso é o Espírito Santo que nos capacita. Então, pode passar, meu jovem. Não, pode deixar bem. Então, pode voltar para explicar para os irmãos o que é iniquidade. A parte da iniquidade ali. Então, eu quero explicar para os irmãos como que a iniquidade do pecado alterou o DNA humano. Na questão ali da alma, né? Então, pecado. O que significa a palavra no sentido lexical de pecado? O pecado significa errar o alvo. Então, pecado é o que nós cometemos, infelizmente, todos os dias, seja por pensamentos, palavras ou ações. E transgressão é cruzar uma linha, como está a foto ali. Exemplo de uma transgressão. Davi. Quando Davi, ele cobiçou Batseba, ele planejou um assassinato. Então, transgressão é você planejar, maquinar algo, sabendo que aquilo que você está fazendo é errado. Então, nós vemos um exemplo na Bíblia que Davi, ele transgrediu. Não foi apenas um pecado que você, Senhor, me perdoa, não vou fazer de novo. Não, ele teve tempo para maquinar o seu pecado. Então, um outro exemplo no cotidiano, quando a pessoa vai assaltar alguma coisa, algum lugar, ele teve tempo para maquinar aquilo. Então, isso é uma transgressão. Agora, iniquidade, irmão, é aí que eu quero focar na mensagem de hoje.
A iniquidade, irmãos, ela perverte o caráter do ser humano. É muito difícil, não, veja bem, não vou falar que é impossível, viu? Não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa que está com a sua alma contaminada pela iniquidade se render a Cristo. Por quê? Porque ali todo o seu ser, sua mentalidade está contaminada. Ali o coração, como está ali uma fotinho, né, do coração escuro, o coração é perverso. O coração só maquina maldade. Não há nenhuma virtude boa, porque uma vez que o Espírito Santo não habita dentro de nós só pensamos coisa ruim. Tem uma frase que Martinho Lutero disse que tudo de ruim que faço sou eu mesmo, e tudo de bom que eu faço é Cristo em mim. Irmãos, se a gente ficar uma semana sem ler a Bíblia, a gente começa a ficar perverso. Não é assim? Agora, por isso que Deus fala que nós temos que se alimentar diariamente da palavra do Senhor, renovar a nossa mente todos os dias, meditar na palavra do Senhor dia e noite. Por quê? Porque nós temos raiz de iniquidade. Não quer dizer que a iniquidade mora dentro de nós, mas se sairmos do caminho do Senhor, ela nos pega. Por quê? Porque a iniquidade, ela começou... Vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis 4, 23? A iniquidade, ela começou lá em Caim. Adão e Eva teve Caim e Abel, certo? Só que Caim, ele foi bom ou perverso, irmãos? Ele foi um homem perverso. E Caim teve sua descendência. Não é isso? Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Irmãos, Lameque era filho de quem? Quem? Lameque era filho de Caim. E olha só, Lameque estava mais pervertido que seu pai. Ele estava com sede de vingança. Então, dali começou os assassinatos. Caim assassinou primeiro seu irmão Abel. Só que Lameque matou, aqui está dizendo que ele matou 2 homens, né? Mas só que vamos ver o 25. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ele teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ele, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então, olha aqui, irmãos, então começou a invocar o nome do Senhor. Então, de qual descendência começou a invocar o nome do Senhor? De Sete. Então, a partir de Caim, que gerou Lameque, começou a distorção do DNA através da iniquidade. Então, a civilização de Caim já começou uma civilização perversa. Começou com perversidade, depravação. A iniquidade, quando ela entra na vida do ser humano, ela não abrange só a alma, mas o corpo também. Quando a sua alma está contaminada pela genética, o corpo transborda. Então, assim como Deus criou, ele criou uma descendência para adorar a Deus. Satanás, o que ele fez com a sua erva daninha? Vou colocar também uma descendência de perversidade. Assim como haverá uma descendência que glorificará o meu nome, Satanás, ele sempre quer copiar os planos de Deus. E não foi diferente no Éden, não foi diferente na linhagem de Adão e Eva. Porque Satanás, ele queria criar uma descendência de iníquos, de iniquidade, de homens perversos. E aí, irmão, nós vamos lá falar dos Néfilins. Pode passar, meu jovem, dos Néfilins. Nós vemos que na Bíblia fala
exatamente dos Néfilis, aonde eu li Gênesis 6, que os homens, eles coabitaram com mulheres para conceber homens valentes. Então, o que significa Néfilim? Néfilim era uma aberração daquele tempo. Eram gigantes, não era da estatura de um ser humano comum. Então, a palavra Néfilim vem do hebraico nefal, que significa cair, ou caídos, ou gigantes, ou seres de grande poder. Eu tenho certeza que os irmãos já viram aqui filmes da Marvel. Quem já viu? As histórias dos grandes super-heróis, a mitologia grega surgiu a partir de quem? Dos Néfilins. Eles eram homens grandes, poderosos, com muita força. E a partir desses gigantes começaram as lendas. As lendas foram passando de geração para geração, e eles foram virando heróis a partir das lendas. E foi aí que, no século que estamos, na idade contemporânea que estamos, essa lenda fez com que os Néfilis se tornassem super-heróis e chegaram nos cinemas na Marvel. E hoje nós vemos aí, né, muitas pessoas fazendo aniversário com temas desses super-heróis, mas tiveram raízes lá no Gênesis. Então, Satanás ele quis alterar a genética do homem, criando os Néfilis. Pode passar, meu jovem. Então, a Bíblia fala que os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus coabitaram com as mulheres da terra. Então, em hebraico, os filhos de Deus significa Benei Elohim. Na tradição judaica antiga, esse termo é frequentemente associado a uma classe específica de anjos. Então, nasceram essas aberrações e veio o dilúvio. O dilúvio veio para exterminar a terra. Por quê? A terra estava contaminada com homens perversos, cheio de iniquidade. Para Deus sentenciar juízo naquele tempo sobre a terra, é porque Deus via que não tinha nenhum coração voltado para Ele. Não tinha ninguém que tivesse um pouco de arrependimento dos seus pecados. Deus via a mente daqueles humanos e sabia que eles não iriam se voltar para Deus. E Deus separou Noé com a sua família. Por quê? Noé veio de qual linhagem, irmãos? De Caim ou de Sete? Veio de Sete. Então, logo se dá para entender que Noé, ele não havia corrompido a sua genética com a iniquidade dos homens perversos. Então, nós vemos que o dilúvio veio para acabar com os Néfilins, porque havia muitos gigantes de forma numerosa na face da terra. Mas você pode perguntar, Grace, e Golias? A história de Davi veio depois do dilúvio, bem depois. Por mais que existissem, que a Bíblia menciona, esses Néfilis, não havia grande quantidade como havia antes do dilúvio. Judas 1,6. Judas 1,6 fala, a versão Almeida, revista atualizada, e a versão NAA. Diz assim: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, vale lembrar que tinha Enoque no meio disso tudo. Enoque, a Bíblia fala que ninguém mais viu. Ele andou com Deus e sumiu. Ele andou com Deus e foi arrebatado. Por quê, irmãos? Ele não tinha sua genética contaminada pelo pecado, assim como Noé também não tinha. Então, vamos para Gênesis 9:24. Vamos falar, irmãos, de outras descendências perversas de iniquidade. Que está lá, que a gente vai falar sobre Caim, Esaú e Eli. Gênesis 9:24-25, que diz: quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse: maldito seja Canaã,
ele será escravo dos seus irmãos e um escravo miserável. Gênesis 10, 6 diz assim: os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Observem bem, nomes de países. E Canaã, atualmente, alguém arrisca dizer qual país é? Canaã é qual país atualmente? É Palestina. Então, nós vemos que a Palestina até hoje está em conflito de guerra, né? O país está totalmente devastado, nada prospera lá. Por quê? Noé, há muitos anos atrás, lançou a maldição para a descendência de Cã. Gênesis 36, 9 vai falar sobre a descendência de Esaú, que foi o pai dos edomitas. Os edomitas eram inimigo do povo de Israel. Os edomitas chegaram a proibir os israelitas de passarem por seu território durante o êxodo. Mais à frente, Davi vence os edomitas. Então, os edomitas eram inimigo do povo de Israel e partiu de Esaú, uma descendência que tinha iniquidade. 1 Samuel 2, 31 e 32. 1 Samuel 2, 31 e 32 diz: eis que vem dias, agora vai falar sobre a descendência de Eli. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Aqui é um profeta anônimo, um profeta desconhecido, a Bíblia não menciona quem foi esse profeta que profetizou contra Eli, mas aqui, irmãos, a iniquidade estava em Eli ou nos seus filhos? Estava nos seus filhos. Ali era um coração que não se voltava mais para o Senhor, não tinha mais jeito. E ali um profeta anônimo profetizou: olha, a sua descendência não chegará à velhice. Mas teve uma pessoa que sobreviveu, que estava indo para um caminho certinho da descendência de Eli, que pôs tudo a perder. 1 Samuel 22, 20. 1 Samuel 22, 20 diz: porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filhos de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Irmãos, aqui está falando de qual contexto? Aqui está falando de Saul. Saul, ele deu uma ordem para que o seu comandante executasse 85 sacerdotes do templo de Deus. Só que no meio desses sacerdotes, quem sobrou? Quem sobreviveu? Abiatar. Abiatar era descendente de quem? Eli. Só que nós vimos que Abiatar, ele fez uma escolha. Ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu o caminho da iniquidade. Por quê? Davi chamou ele para ser o sacerdote do templo na época do seu reinado. Só que Davi, perto da sua morte, já para morrer, Abiatar apoia Adonias para conspirar contra Salomão. Esse foi o erro de Abiatar. Então, você pode perguntar: Grace, então quer dizer que se uma maldição foi lançada, eu não tenho escolha? Tem. O sangue de Cristo remiu a nossa alma. Nós temos poder, a nossa escolha tem poder, mas infelizmente, Abiatar, ele poderia sair do caminho da maldição, debaixo da maldição, mas o caminho dele foi para debaixo da sentença que o profeta anônimo tinha falado lá atrás para Eli. E Abiatar decidiu apoiar Adonias na conspiração contra Salomão. E nós vemos que Salomão, sabendo disso, o que ele fez? Ele expulsou Abiatar do sacerdócio. E Abiatar foi exilado sem poder levar seus bens consigo. Por quê? Pela escolha do seu coração. O seu coração estava cheio de iniquidade. Ali, ele estava debaixo de uma sentença? Sim, mas nós sabemos que, através das nossas escolhas têm poder. Podem ter lançado palavras de maldição na tua vida, mas o sangue de Cristo nos remiu.
O sangue de Cristo remiu a nossa alma. Então a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que você decidiu ser filho do Altíssimo, irmão, não há descendência de iniquidade que venha resistir. Porque o sangue de Cristo, ele quebra o DNA da perversidade. Ele quebra a maldição e ele rime a nossa alma para um novo DNA. Então, lá em Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, que o teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem o seu mandamento. Irmãos, através do nosso corpo nós temos enfermidades, nós nos sentimos cansados depois de um dia de trabalho, nós envelhecemos, né? Os sentimentos às vezes transborda e vira doenças psicossomáticas. Então, se não fosse a nossa natureza pecaminosa, porque todos vieram do primeiro Adão, nós não vivemos na iniquidade, mas viemos de Adão. Uma vez que nós viemos de Adão, nós temos um DNA corrompido pelo pecado, não que vivemos na iniquidade. Lembra que eu falei que existem 3 classes de pecado? O pecado, a transgressão e a iniquidade. Então, nós viemos de Adão, logo somos pecadores. Então, o que Paulo fala? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ora, se não faço o bem que eu quero, logo já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo já sabia, já se reconhecia que ele era um pecador. Apesar da missão que Deus lhe confiara, de pregar o evangelho pela Europa e pela Ásia, ele reconhecia que o corpo dele era um corpo de pecado. Mas ainda assim, olha que coisa maravilhosa, Deus usa esse corpo corrompido pelo pecado para a glória dele, através de cura, através de libertações e através de ministrações que liberta. Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 53 e 54, porque é necessário que este corpo corruptível, Paulo falando, se revista da incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista da imortalidade, ou seja, de um novo DNA do céu. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, que é o nosso corpo, se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Teremos a esperança de ter um corpo transformado em glória, com um novo DNA do céu. E, irmãos, quando nós tivermos o nosso corpo transformado em glória, seremos como Ele é, corpo glorificado, sem enfermidades, seremos eternamente jovens, não teremos ansiedade, olha que maravilha, e nenhum outro sentimento destrutivo, porque estaremos sem pecado e em um novo corpo, como Paulo disse. E a mensagem que eu quero passar para os irmãos e para mim também é para que a gente tem que ser santo, mas santo até os ossos. Santo até os ossos. Como assim, Grace? A passagem de Eliseu, todos conhecem. Ele estava só, ali foi jogado um corpo, né, um morto ali na cova de Eliseu, mas até os ossos de Eliseu estava cheio do poder de Deus, até os ossos de Eliseu estavam com unção. Então, por isso, nós devemos ser santo em toda a maneira de viver, ser santo até os ossos. Porque assim como a santidade, ela entra nos nossos ossos, a iniquidade também, ela pode entrar. Então nós temos que ter muito, muito cuidado. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais.
E agora nós sabemos que estamos à porta do arrebatamento. E é tempo que Deus está peneirando o joio do trigo. Agora, quem está firme vai ficar, em nome de Jesus. E quem não quiser saber dessa maravilha que é Jesus Cristo, não vai querer saber mais. Por quê? Por conta da perversidade do seu coração, por conta da iniquidade. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, para poder de sujeitar também a si a todas as coisas. A nossa vergonha do pecado foi levado na cruz do Calvário. E cada flagelo que Jesus sofreu é um direito que Ele deu a mim e a você para pedir, para tirar a iniquidade do nosso DNA. Cada flagelo, irmãos, vamos conjecturar, imaginar Jesus Cristo sendo chicoteado. Historiadores falam que tinha chumbo, pontas de... tinha ponta de chumbo, né? Que quando lançava nas costas de Jesus e puxava, tirava a carne. Então, imagine comigo, irmão, cada flagelo que Jesus sofreu, se eu não me engano foi 60 para 70. É uma oportunidade que Deus estava falando: pede, minha filha, pede que eu tire o pecado de você. É só me pedir. Aleluia. Jesus Cristo nos deu esse direito, irmãos. Jesus, eu estou remindo a tua alma, filha. Eu estou remindo a tua alma, homem. Pede para limpar a iniquidade, que eu limpo. Cada flagelo, ele falou assim: eu estou te dando o direito, porque eu estou sofrendo a dor por você. Ele te deu o direito. Por isso, não ligue para as acusações do diabo, porque o diabo, o papel dele é acusar. Você para cantar, você para pregar, você para trabalhar com as crianças, quem é você? Você para ensinar na EBD? Quem é você? Você para tomar conta das irmãs? Você para fazer parte da cantina? Quem é você? Jesus fala: pede, filho, que eu rimo a tua alma. Aleluia! É só nós pedirmos, porque Ele fala assim: minha filha, meu filho, eu levei a tua iniquidade na cruz do Calvário. Me pede, eu te dei esse direito. E o diabo quer roubar isso de nós. O diabo quer roubar, o diabo quer nos acusar. Você não tem unção, você não tem poder, você não é capaz, você é cheio de pecado. É isso que o diabo fica na nossa mente dia e noite. Mas aí você tem que pregar a palavra. Você tem que declarar a palavra, não. Jesus remiu a minha alma do inferno. E eu tenho o direito de pedir a Cristo para limpar a iniquidade. Que se tiver alguma iniquidade em mim, Senhor, me lava com teu sangue. Me lava com a tua alma, com a tua água, Senhor, com a tua alma, a tua água que limpa as nossas veredas, que vai profundo, sabe, nas entranhas do ser humano, que vai lá dentro da alma, sabe, aquelas coisas que você não fala nem com a pessoa mais próxima de você, mas Jesus sabe. Jesus, Ele foi lá no inferno e pegou a chave da morte para te dar um novo DNA, para limpar a tua iniquidade, para limpar o nosso pecado. Jesus Cristo, Ele falou: minha filha, esse flagelo aqui, foi por amor a você, irmãos. Precisamos encontrar paternidade em Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus é ocupado demais para cuidar de 8 bilhões de pessoas na face da terra, e Ele não vai ter tempo para nos ouvir. Mas Jesus, Ele quer intimidade. Minha filha, meu filho, eu dei Jesus, o meu filho, por amor a você. Aleluia.
pede-me o que queres. Deus, Ele quer te dar. A Bíblia fala que se até um homem mau, ele dá coisas boas para os seus filhos, que dirá Deus que deu o seu filho, irmãos? Não há nenhuma divindade nesse planeta Terra. A Índia, nós sabemos que tem rato, né? Tem um monte de deuses, né? Acho que o hinduísmo é a maior religião que tem mais diversidade de deuses. Irmão, não tem nenhuma divindade que Deus Pai deu o seu filho. Ele teve que passar pelos flagelos, meu filho. Jesus Cristo, ele poderia descer à terra e fazer tudo isso sem ser carne. Jesus Cristo poderia vir em espírito, porque Deus tem poder para isso. Ele poderia vir em espírito, fazer o plano da redenção tudo, sem sofrer os flagelos. Mas o amor de Deus pela humanidade é tão grande que, não, meu filho, você vai ter que beber desse cálice amargo, em amor aos meus pequeninos filhos. E foi isso que Deus fez com Jesus Cristo. Não, você vai ter que beber, meu filho, desse cálice amargo, porque eu quero remir milhões de almas das trevas para a gloriosa luz. E em Salmos 51, verso 2 diz: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, como diz Davi. Irmão, Davi pecou, Davi transgrediu, mas todas as vezes que ele se arrependia, ele rasgava. A Bíblia fala que ele rasgava as vestes e gritava: Senhor, me perdoa. Por quê? Porque ele sabia quem era seu pai. Então, a palavra, já estou finalizando. Irmãos, uma coisa é muito importante a gente falar aqui. Quando nós levantamos as nossas mãos para Cristo, nenhuma maldição prevalece sobre nós. Nenhuma. Só que se nos desviarmos, se sairmos da vereda da verdade, irmãos, a iniquidade pega, volta. Por quê? Saímos debaixo da proteção. Mas quando voltamos, Jesus Cristo nos lava de novo e estamos livres da maldição. Então, Jesus Cristo, Ele enviou o segundo Adão para nos dar uma nova genética. Jesus Cristo enviou o segundo Adão para nos dar um novo corpo glorificado. Jesus Cristo enviou, Deus Pai enviou Jesus Cristo, o segundo Adão, para remir a nossa alma da iniquidade, para tirar a nossa alma das trevas. E saiba que o nosso corpo, apesar de estar condenado a esse plano, a essa dimensão, Ele ainda quer usar o nosso corpo para a sua glória, com manifestação de cura, manifestação de poder. Então, que nessa noite os irmãos venham ficar com essa palavra e saber que Jesus Cristo, Ele morreu por você. Jesus Cristo, Ele limpou a nossa genética. Jesus Cristo limpou o nosso DNA para nos dar um novo no céu. E esse dia está chegando. Jesus Cristo nos deu um novo nome. Nós teremos um novo nome no céu. Não haverá núcleo familiar como hoje existe aqui, pai, mãe, tio. Não haverá filhos, netos, não. Seremos todos uma grande família. E estaremos sentados junto à mesa com Deus para ceiar. O nosso DNA será transformado com poder. Mas ainda aqui, Deus quer usar o nosso corpo, Deus quer usar a nossa vida para a manifestação da sua glória. E que nessa noite, igreja, qualquer acusação do diabo, porque ele tenta, ele acusa, a Bíblia fala que o papel dele é acusador. Qualquer acusação do diabo, você fala: não, os flagelos de Cristo na cruz me redimiu, e por isso Deus me deu o direito de te condenar, Satanás. Eu sou filha do Altíssimo, eu sou filho do Rei. Deus quer usar os nossos corpos para a sua glória. E que se você nessa noite deseja retornar, se alguém estiver afastado e quiser retornar para Cristo,
a oportunidade está aberta. Deus está de braços abertos para remir a tua alma na cruz. Deus fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado pela força de vontade. Larga é a porta que conduz à perdição e estreita é a porta que conduz para o céu. Será que nós estamos se esforçando para herdar o reino dos céus? Qual é o sacrifício que eu e você temos feito para herdar o reino dos céus? Porque Jesus fez a parte dele. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém?